Fala pessoal, tudo bem? Cristiano Joaquim. Se você chegou até esse vídeo é porque você viu aí o tema Power BI para profissionais que não trabalham com TI. E sim, você provavelmente deve trabalhar aí no escritório, deve ser um profissional de uma área de comercial, uma área de cadastro jurídico, financeiro, enfim, você não trabalha com TI, tá ok? Para você que ainda não me conhece, conforme eu falei, meu nome é Cristiano Joaquim, eu sou MTAC, sou consultor BI na plataforma Microsoft através da minha empresa Codelink Sistemas. Os meus meios de contato estão aí, cristiano.joaquim.mtac.org.br e cristiano.codelink.com.br. Eu sou uma figurinha fácil de encontrar, seja no Facebook, seja no LinkedIn ou Instagram. Então, se vocês quiserem seguir aí as minhas atividades, né, fazer parte da minha rede social, só colocar lá Cristiano Joaquim, vocês vão me encontrar tranquilamente, tá ok? Bom, normalmente eu faço vídeos para comunidade técnica, da profissionais de TI. Inclusive eu tenho aqui o meu canal, no qual convido você a entrar e assinar o meu canal. Essa iniciativa de BI para profissionais que não são de TI é algo novo, tá? E eu faço convite para você assinar aí o canal, tá? É uma iniciativa nova. Clicou em assinar, ativou lá o sininho, você sempre será notificado quando eu encaminhar um vídeo novo. Você está interessado em mudar de área, ou mesmo, até mesmo trabalha com TI, vamos colocar assim também, né? Está interessado em mudar de área, eu tenho uma playlist aqui com uma série de vídeos, tá? BI na plataforma Microsoft. Esse vídeo que nós estamos fazendo agora, ele vai entrar aqui na playlist de Power BI, tá ok? Bacana, pessoal. Bom, vamos lá, vamos iniciar. Primeira coisa, eu vou entrar aqui no site do Power BI. Perdão. Conforme eu falei, você deve ser de uma área que não é de uma área de TI. Você deve trabalhar em uma empresa, seja no comercial, jurídico, financeiro, área de produtos e possivelmente a sua empresa ela deve ter um RP, um sistema. Esse sistema ele deve ser ou desenvolvido internamente pela sua equipe ou deve fazer parte aí de uma das grandes empresas desenvolvedoras de RP. O SAP, conhecido muito bem aí pelo pessoal como SAP, o TOTOS, Microsiga, né? Proteus, né? Vamos dizer assim, que é o nome dele, o RP da Lynx, o DataSul, entre outros sistemas, entre outros RPs ou outros fornecedores, tá ok? E possivelmente também você, para pegar informações, extrair informações de vendas, do comercial, de financeira, desses sistemas, vocês muitas vezes geram um relatório, esse relatório vocês geram um arquivo, esse arquivo ele é exportado aí para um Excel, ele é exportado aí para um TXT, para um CSV, tá? E vocês daí abrem uma planilha de Excel, importam esses dados e montam os relatórios de vocês, montam lá as planilhas e posteriormente vocês montam os gráficos de vocês, ok? Só que vocês não têm uma forma bonita. O Excel, por mais que seja, vamos chamar assim, o sistema mais utilizado nos escritórios, mesmo assim ainda você não tem uma apresentação bonita, você não tem uma estética, vamos dizer assim, tá? E você procura o Power BI como uma ferramenta para te trazer essa desenvoltura, para trazer para você essa possibilidade de visualizar, de descobrir dados, tá ok? E para isso, para você iniciar com o Power BI, que é uma ferramenta de BI, né, propriamente o nome diz, né, uma ferramenta de Data Analytics, você necessita entrar no site do Power BI, o link está aqui em cima. E assim que você entra no site, a primeira coisa a fazer é baixar o Power BI Desktop, ok? Bom, você baixou o Power BI Desktop. Os vídeos, nós vamos usar, claro, né, arquivos para fazermos essa apresentação. Esses arquivos eles vão estar disponíveis, se você ainda não conhece, tá? Normalmente para o pessoal da área de TI é mais prático, tá? Eu vou criar aqui junto com vocês, eu vou criar um repositório chamado Power BI.
e vou deixar todos os arquivos que nós construímos aqui neste vídeo, eu vou deixar no repositório que eu vou criar nesse exato momento que vocês estão vendo, chamado Power BI, ok? Vou colocar tudo junto, Power BI. Bacana? Então, ou seja, eu vou criar aqui o relatório para vocês, vou criar aqui o repositório para vocês. Vocês vão entrar nesse link aqui, ó, github.com, ele vai estar na descrição do vídeo no YouTube, tá ok? Esse link vai estar lá na descrição, assim também como o link de download do Power BI Desktop, tá ok? Não se preocupe. Quando vocês entrarem lá no Power, perdão, aqui no GitHub, no repositório, no final do vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer também para pegarem e fazerem o download desses arquivos. Vocês vão ter todo o ambiente montado, os arquivos fontes e inclusive o arquivo que nós gerarmos aqui para exemplo de vocês, tá ok? Baixou o Power BI, então voltando aqui para a página, baixou o Power BI, você pode começar gratuitamente, a partir do momento que você baixar o Power BI Desktop, você pode se inscrever gratuitamente no Power BI, você não paga nada, tá ok? E no decorrer dos vídeos que eu for fazendo, vocês vão ver a diferença de utilização do Power BI, dando uma pequena ideia para vocês, numa conta básica para uma conta que nós chamamos de Power BI Pro, tá ok? Vocês vão acabar vendo essa diferença e aí eu vou passar para vocês também os benefícios de se utilizar um Power BI Pro. Mas enfim, o foco primeiramente é apresentar para vocês a ferramenta. Bom, baixou, fez o download do Power BI, se inscreveu gratuitamente, instalou o Power BI Desktop, ele se encontrará aqui disponível para vocês no seu computador. Bacana? Cliquei em abrir, ele vai abrir aqui o Power BI Pro, o Power BI Desktop. E é no Power BI Desktop, pessoal, que nós vamos criar todos os nossos relatórios de análise de dados, tá ok? Bom, como ramo de atividade, nós vamos focar um pouquinho na área de varejo. Bacana? Acho que todo mundo aí deve vir ou deve estar dentro de alguma área específica. Grande parte deve estar na área de comércio, vendas de alguma coisa. Então, se está vendendo alguma coisa para o público, é varejo. Bom, abri o Power BI Desktop. Olha que bacana a tela. Você tem aqui as suas tabs com a página inicial, a página de exibição, a página de modelagem e ajuda. Cada uma delas com seus respectivos botões. Aqui no seu canto esquerdo você tem as tabs também, vamos chamar assim, né? As divisões de relatórios, as divisões de dados e as divisões de modelagem. Aqui do lado você tem as visualizações, que são os tipos de gráficos que você vai arrastar para essa área branca aqui, que é a área de relatório, e os campos que você especificamente vai importar de uma fonte de dados específica, tá ok? Bom, Cristiano, mas você falou, nós vamos importar os dados. Como nós começamos a importar os dados? Tudo começa através do botão Obter Dados, que está aqui na aba da página inicial. Clicou em Obter Dados, o que vai acontecer? O Power BI ele vai abrir para você uma ferramenta de obtenção de dados. Tá? Antes de mais nada, pessoal, eu falei para vocês se inscreverem gratuitamente, correto? Se vocês perceberem aqui, ó, deixa eu abrir a lupa, que no inglês quer dizer magnifier. Deixa eu abrir aqui a lupa. Se vocês perceberem aqui no canto superior direito, eu estou conectado, tá ok? Então, ou seja, eu já estou registrado lá no Power BI, eu tenho uma conta específica, que depois eu mostrarei para vocês, tá? Mas eu estou registrado no Power BI, eu acho que vocês já devem fazer a mesma coisa. Se ainda não tiverem registrado, deixa eu cancelar aqui só para mostrar para vocês. Aqui em cima vai estar a opção de você chamada Sign In. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu não vou nem mostrar. Vai ter uma opção para vocês conectarem. Vocês clicam aqui no Sign In, né? É uma opção chamada Sign In ou Conectar. Clicou no Conectar, ele vai pedir para vocês informar o usuário e a senha que vocês cadastraram gratuitamente lá no site do Power BI. Bacana? Bom, retornando então.
Obter dados. A partir do momento que você obtém dados, o Power BI ele te oferece uma série de possibilidades de conexão a fontes de dados. Você tem aqui desde arquivos, arquivos em Excel, texto, que são os famosos TXTs ou CSV, e outros formatos também, como XML e JSON. Você tem bancos de dados diversos, você tem inclusive serviços do Power BI, você tem serviços de uma plataforma de nuvem que a Microsoft oferece chamado Azure ou Azure, conforme vocês estão lendo. Mas enfim, o nosso foco serão fontes de dados em arquivo. E nós vamos utilizar especificamente fontes de dados em texto/CSV. Você deve estar se perguntando, Cristiano, mas eu poderia utilizar fonte de dados em Excel? Sim, você pode utilizar fonte de dados em Excel. A diferença será a extensão do arquivo que você está trabalhando. Bacana? Bom, nós vamos então conectar em texto CSV. Clicou em texto CSV, vai na opção conectar. Ele vai abrir para você o local onde você vai procurar os dados, os seus arquivos. Eu tenho aqui um diretório específico, que é o curso Meus Arquivos, Curso BI, Power BI. E eu tenho aqui diversos arquivos. Eu tenho loja.csv, vendas.csv, vendedor.csv. Conforme eu mostrei para vocês, nós vamos conectar em arquivos que contenham a extensão, o tipo CSV. O primeiro arquivo então que eu vou extrair é o arquivo de loja. Eu não posso extrair todos os arquivos de uma vez, ele não deixa, tá ok? Eu não tenho a opção de selecionar, ou é um ou é outro. No caso, eu vou vir aqui pela ordem. Loja. Extrair aqui as informações de loja, ele vai se conectar no arquivo. E o que ele vai fazer? Ele vai te mostrar um preview desse arquivo. Ele vai mostrar as colunas deste arquivo que você possui e o nome de cada uma dessas colunas e os dados. É um preview, tá ok? Esse arquivo é um arquivo CSV. Ele já conseguiu identificar o delimitador desse arquivo e ele detectou, fez uma detecção dos tipos de dados que tem. E no caso aqui ele sempre pega as primeiras linhas. Bacana. É esse arquivo que você quer extrair. Você clica em carregar. O que o Power BI vai fazer? Ele vai carregar essas informações para dentro da sua estrutura. Carregou essas informações, ele passa para a opção de campos. Perceba que nós temos aqui os campos, porém, ele agora, aqui dentro do Power BI Desktop, já não é mais um arquivo, ele passa a ser uma tabela. Bacana? Eu quero obter mais fontes de dados, eu quero obter mais arquivos. Eu venho então, novamente no botão obter, ele vai me abrir aqui a sua estrutura. Eu vou selecionar mais uma vez, texto CSV. Clico em conectar, faço o mesmo procedimento para vendas. A ordem, pessoal, nesse momento nós não estamos nos preocupando. São essas informações que eu realmente quero, eu vou carregar. Carreguei, ele criou mais uma tabela. Eu vou obter mais informações. Conforme eu falei para vocês, esse daqui é um formato de um varejo. Então nós vamos ter aqui loja, vendedor, nós vamos ter o produto com sua subcategoria e categoria. Carreguei aqui o vendedor. Ele vai me criar aqui a tabela vendedor. Eu quero obter mais arquivos. Eu clico então novamente no obter dados. Seleciono aqui agora TXT CSV. Porém, conforme vocês verão, eu não tenho mais nenhum arquivo. Todos os que eu precisava eu já importei. Eu posso vir aqui, então, selecionar todos os arquivos. E conforme vocês vão poder ver, eu tenho mais 3 arquivos aqui disponíveis. Categoria, produto e subcategoria. E percebam que esses arquivos, eles possuem uma extensão diferente dos demais. Conforme vocês vão ver aqui pelo nome, categorias.xml
XLSX, ele é diferente da extensão desse arquivo, lojas.csv. O XLSX deve ser uma extensão de arquivo muito bem conhecida por vocês, que é a extensão do nosso querido Excel. Você pode fazer de duas maneiras. Você pode importar diretamente daqui, categorias.xls, ou então, se você quiser para fins educativos, você cancela, clique em obter dados novamente e seleciona pelo tipo de arquivo, Excel, arquivo Excel. Clique em conectar. Clicou em conectar, ele vai trazer para você já filtrado pelo tipo de arquivo, o XLSX, somente os que nós queremos. Eu vou selecionar então a categoria, dou 2 cliques, ele vai me importar o arquivo Excel. Ele vai me abrir aqui, ó. Dentro desse arquivo Excel eu tenho duas planilhas, uma planilha chamada categoria com código e categoria sem código. Eu vou selecionar o categoria com código. Só lembrando, esse arquivo vocês irão receber lá no repositório do GitHub que nós criamos, repositório Power BI, e no qual eu, mais para frente, assim que nós finalizarmos o vídeo, farei a inserção deles lá para vocês poderem baixar. Cliquei aqui na categorias com código, mando ele carregar. Ele vai carregar e transformar essas informações em uma tabela. Ele colocou aqui o nome de categorias com código. Posteriormente nós vamos mudar para categoria. Da mesma forma, nós vamos fazer obter dados e vamos agora extrair o que? Extrair um outro arquivo de Excel. Nós vamos conectar, extrair agora informações de produto. Novamente, ele vai carregar a planilha, o arquivo de Excel, só que aqui ele está trazendo como planilha 1. Tudo bem, eu vou selecionar e vou trazer como planilha 1 e vou carregar. Ele vai me carregar aqui os dados como planilha 1. Eu sei que eu vou ter que alterar isso daí para produtos, ok? O nome para produtos. Clico novamente em obter dados, arquivo, Excel. E agora eu seleciono quem? Eu vou trazer a subcategoria. Ele também vai me identificar aqui planilha 1. Eu vou clicar e eu sei que essa informação aqui, ela agora está trazendo a informação como planilha 1 também. Eu vou carregar essa informação, não tem problema. Posteriormente eu vou alterar esses nomes. Bacana. Bom, como eu preciso alterar esse nome planilha 1 para produto. O que eu faço? Dou 2 cliques, ele vai selecionar e eu altero para produto. Ele vai alterar o nome. Bacana. A tabela, porque conforme eu falei agora, tudo passou a ser tabela, que antes se chamava planilha 1, passa a se chamar produto. Dou 2 cliques em planilha 1, 2, ele vai alterar e eu vou colocar como subcategoria. Perdão. Bacana, pessoal. Todas as tabelas estão aqui. Perdão. E eu preciso também alterar aqui a categoria. Eu dou 2 cliques em categoria e altero também o nome para categoria. Ok, nós temos aqui todos os arquivos. Nós temos uma loja que vai ter um vendedor que faz uma venda, uma categoria que possui uma subcategoria, logo uma categoria e subcategoria possuem um produto que está numa venda, ok? Conforme vocês podem ver aqui, se eu tenho no meu canto esquerdo do Power BI Desktop alguns botões, algumas abas específicas, a aba de relatório, a aba de dados e a aba de relacionamentos. A aba de relatórios, ela é esse espaço em branco, conforme eu mostrei. A aba de dados, ela vai mostrar para vocês dados referentes a cada tabela. À medida que eu seleciono a tabela, eu vejo os dados dessa tabela. Categoria, os dados da categoria. Loja, os dados da loja. Produto, os dados do produto. Subcategoria, os dados da subcategoria. Vendedor,
vendas, perdão, e vendedor, ok? Esses são os dados, a visualização dos dados. Aqui abaixo de dados eu tenho os relacionamentos. Conforme vocês podem ver aqui, o Power BI ele me monta um diagrama onde ele me mostra os relacionamentos que tem entre as tabelas. E você deve estar se perguntando, como assim, Cristiano, os relacionamentos entre as tabelas? Conforme eu falei para vocês, e novamente repetindo, quando você extrai qualquer arquivo, qualquer informação, qualquer fonte de dados para dentro do Power BI, ela se torna tabelas. Para nós de TI, uma tabela nada mais é do que uma estrutura de organização de um assunto, onde você tem colunas que representam os dados, os atributos, as colunas desse assunto específico. Para dar um exemplo prático para vocês, vocês têm uma planilha de Excel, correto? Essa planilha de Excel, ela tem lá as suas colunas. O Excel ele tem lá as suas colunas, a coluna que vai de A até, se eu não me engano, a Z, ou BZ, enfim. Cada coluna dessa daí você tem informações inseridas. Numa coluna você pode ter o nome do produto, na outra coluna você pode ter o valor do produto. Na coluna que tem lá o nome do produto, você sabe que aquela ali só vai ter caracteres, nomes de produto. Na coluna ao lado que vai ter o valor, você sabe que aquela coluna ela vai ter dados numéricos, que nós chamamos de dados decimais, porque nós temos números com duas casas decimais. Um produto ele pode custar R$ 50,25. Bacana? Essa mesma estrutura nós usamos dentro do Power BI. Só que isso para nós são tabelas. Aqui dentro do Power BI, conforme eu falei mais uma vez, tudo será tratado como tabela. Cada tabela ela tem o seu nome e tem o seu tipo de dados. E quais são os tipos de dados? Esses tipos de dados eles podem ser numéricos, eles podem ser textos, eles podem ser de data e eles podem ser os booleanos, os que nós conhecemos como verdadeiro ou falso. Bacana? Show de bola. No relacionamento, o que acontece? É como nós descrevemos como o negócio ele está sendo tratado. Vamos fazer uma leitura básica aqui. Começando por loja, eu estou dizendo que na loja, uma loja, conforme vocês podem ver aqui, entre loja e vendedor, nós temos uma ligação. Uma loja, ela pode ter esse sinalzinho de asterisco significa um ou muitos vendedores. Na leitura que nós fazemos então, novamente, uma loja, ela pode ter um ou mais vendedores. Percebam que essa setinha aqui no meio, ela está apontando da loja para o vendedor. E, novamente falando para vocês, é essa leitura que nós fazemos. A minha regra de negócio, então, permite que uma loja tenha um ou mais vendedores, ou um ou mais vendedores pertençam a uma loja. Ok? Então, quando nós falamos em estrutura de banco de dados, para quem é de TI, é essa a regra de negócio que nós entendemos. Isso daqui, pessoal, se chama cardinalidade. Aqui eu digo como vai ser o relacionamento entre a minha loja e o meu vendedor. No nosso exemplo, eu estou falando que é um relacionamento de pai para filho, de um para muitos. Isso, um para muitos, conforme nós estamos vendo aqui, é o que nós chamamos de cardinalidade. Porém, essa cardinalidade ela poderia ser também de um para um. Uma loja teria somente um vendedor. Ou então muitas lojas teriam muitos vendedores. Ou então muitas lojas teriam um vendedor. Vocês estão entendendo que isso daí influi diretamente em como o seu negócio vai trabalhar? Nós estamos dizendo que uma loja ela vai possuir um ou mais vendedores. Da mesma forma, no contrário,
muitos vendedores estarão ligados a uma loja. Se você levar em consideração um exemplo prático, é a mesma coisa do nosso departamento. Um departamento, ele pode ter um ou mais funcionário. Um ou mais funcionário pode trabalhar com um departamento, ok? Você não tem o mesmo funcionário, ou não deveria ter, trabalhando em departamentos diferentes. Da mesma forma, você não tem vendedores trabalhando em lojas diferentes. É um vendedor ou muitos vendedores trabalhando para uma loja. Só que uma loja, ela vai possuir um ou mais vendedores. Um vendedor, ele não pode estar trabalhando para muitas lojas, porque ele só tem que estar trabalhando em uma loja. Se vocês perceberem, é isso que o nosso relacionamento diz. Da mesma forma, um vendedor, ele possui uma ou mais vendas. Uma ou mais vendas pertencem a um vendedor. Vocês começam a entender como trabalha o relacionamento, inclusive dentro da própria ferramenta do Power BI. Bacana? Fazendo aqui novamente a leitura, um vendedor pode conter uma ou mais venda. Uma ou mais venda, uma ou mais venda vão ter um produto. Um produto pode estar em uma ou mais vendas. Um produto, ele tem que possuir uma ou mais categoria. Perdão. Um produto vai estar ligado a uma categoria. Logo, uma categoria vai estar ligada a um produto. Só que de cara a gente já começa a ver um problema aqui nesse relacionamento. Uma categoria, ela está para uma ou mais subcategoria. Logo, uma ou mais subcategoria possui uma categoria. Só que, se você olhar a estrutura da minha tabela de produto, eu tenho aqui o código da subcategoria, que não está ligado com a subcategoria. O campo código subcategoria, ele não está ligado com o mesmo campo código subcategoria da tabela subcategoria. O relacionamento em si deveria então ser: uma categoria possui uma ou mais subcategoria. Uma subcategoria está em um ou mais produto. Um ou mais produto está em uma ou mais categoria. Na estrutura do banco de dados, essa informação aqui, ela está correta. Perdão, não essa no qual nós estamos vendo, onde uma categoria está ligada a produto. No banco de dados do nosso sistema, a categoria, ela está ligada à subcategoria e não ao produto diretamente. Mas o que acontece? Nós conseguimos ajustar essa informação. Conforme vocês podem perceber, aqui na aba Página Inicial, nós temos o botão chamado Gerenciar Relações. A partir do momento que você clica nele, o que acontece? Ele abre aqui a tela de Gerenciar Relações. E ela tem aqui todas as tabelas com as suas origem e destino. A tabela produto, ela tem como destino, ela tem o D para. O D é a tabela de destino, o para é a tabela de origem. O produto se relaciona com a categoria. Essa informação ela está errada. Ela não existe. A subcategoria se relaciona com a categoria. Essa informação de relacionamento está ok. A venda se relaciona com o produto. Exatamente, através do código do produto. A venda se relaciona com o vendedor. Exatamente, através de um código do vendedor, conforme nós já fizemos a leitura. E o vendedor se relaciona com a loja, através do campo código da loja. Só que falta ainda produto se relacionar com a subcategoria. No nosso caso, nós vamos clicar no botão novo e criar esse relacionamento, onde a tabela produto ela vai se relacionar com a tabela subcategoria. Só que percebam na estrutura da tabela de produto que nós temos aqui duas colunas, categoria e subcategoria. Nós temos um outro problema. Eu não consigo relacionar
a minha tabela de produto com a tabela de subcategoria. Por quê? A partir do momento que eu ligo o código da categoria, ou melhor, o código da subcategoria com o código da subcategoria, da tabela de subcategoria, o Power BI ele me reclama. Ele abre uma mensagem dizendo que você não pode criar um relacionamento entre essas duas colunas porque uma das colunas deve ter valores exclusivos. O que significa valores exclusivos? Valores que não podem se repetir. Percebam aqui que a minha coluna COD subcategoria da tabela de produto tem valores repetidos, ou seja, eles já não são exclusivos. Da mesma forma, a minha tabela de subcategoria também possui valores repetidos. Na minha tabela de subcategoria, nas tabelas de um banco de dados, nós temos os campos que são exclusivos. Especificamente na tabela de subcategoria, esses campos que são exclusivos são dois campos, código categoria e subcategoria juntas. As duas formam o que nós chamamos de chave exclusiva, duas colunas que formam a chave. Logo, por mais que o código da subcategoria se repita aqui na tabela de subcategoria, o código da categoria não tem repetição. Então, ou seja, como os dois campos formam uma chave exclusiva, mesmo assim acaba tendo a validade. Porque, novamente repetindo, por mais que o código da subcategoria se repita, o código da categoria não tem repetição. Logo, conforme nós vemos aqui agora na tabela de produto, o código da categoria ele também está se repetindo, ou seja, ele também não é exclusivo. Então, nós não conseguimos criar esse relacionamento. O único caso que nós temos que fazer é cancelar. Não conseguindo criar esse relacionamento, deixa eu voltar aqui ao que nós tínhamos. Não conseguindo criar esse relacionamento, nós teremos um grave problema. Porque se você tentar montar um gráfico onde você procura informações de vendas de categoria, você coloca aqui a categoria e seleciona o valor de venda dela, o que acontece? Você tem aqui informações não tão corretas. Por quê? Em nenhum momento nós temos aqui a categoria dentro da nossa tabela de vendas. Se nós formos no relacionamento de novo, a nossa tabela de categoria ela só se relaciona com a tabela de vendas através do nosso produto. Ok? Você pode fazer o relacionamento do produto, você pode medir a venda de um produto. Só que também você não pode medir pela descrição do produto. Se você coloca aqui a descrição do produto, olha a bagunça que ele traz para vocês. Isso daqui não é uma informação válida. E nós precisamos fazer com que essas informações aqui de modelo sejam válidas. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos então clicar no botão Editar consultas. Nós vamos arrumar essa bagunça que está aqui. Nós vamos então clicar no botão Editar consultas. Clicou no botão Editar consultas, ele vai abrir uma outra tela, conhecida por muitos como Power Query Editor. Para vocês que estão acostumados com Excel, nós vamos resolver isso daqui com a ideia de um PROC-V. Vocês devem saber muito bem como funciona o PROC-V. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui dentro do através do Power Query Editor, utilizando o que nós chamamos de linguagem M. Podemos chamar também de linguagem de manipulação. Bom, vamos começar? Eu quero resolver as informações. Eu quero fazer com que eu tenha produto, categoria e subcategoria, loja e vendedor na mesma informações de vendas, para que eu possa poder tratar essas informações sem nenhum problema.
A primeira coisa que eu vou fazer é tratar o relacionamento que existe entre loja e vendedor. No código da loja, eu vou alterar. Ah, pessoal, um pequeno detalhe, eu já ia esquecendo. Nós temos aqui no Power Query Editor as tabs também. Conforme vocês podem perceber, página inicial, transformar, adição de colunas, exibição e ajuda. Cada uma delas com seus respectivos botões. Nós vamos trabalhar com três abas específicas. Página inicial, transformar, adição de colunas. Contudo, eu vou pedir para que vocês façam o seguinte. Venham na opção de exibição e verifiquem se a barra de fórmulas ela está aparecendo. Se a barra de fórmulas não estiver aparecendo, estiver como está agora, chequem ela. Checou ela, ela passa a aparecer aqui para vocês, conforme vocês estão vendo. Isso daqui que vocês estão vendo, esse monte de código, é o que nós chamamos de linguagem M, ok? Bom, então, nós temos aqui todas as tabelas. Aqui nós temos as consultas, que são as tabelas. Aqui no meio, isso no canto esquerdo. Aqui no meio nós temos os dados propriamente dito de cada uma dessas tabelas que eu importei, conforme eu tinha mostrado lá para vocês dentro do Power BI, que está aqui atrás. Eu minimizei aqui a tela, o Power BI está aqui atrás. Eu acabei minimizando o Power BI também. Mas o Power BI ele está aqui, ó, totalmente disponível para vocês. Mas nós estamos mexendo com o Power Query. Bacana? Maximizei o Power Query. Aqui no meio você tem os dados. E aqui no seu canto direito, você tem a configuração da consulta com as etapas que foram aplicadas para gerar cada uma dessas tabelas. As etapas aplicadas para gerar a tabela de loja foi conectar na fonte de dados. Percebam que aqui do lado você tem uma engrenagem. Se você clica na engrenagem, ele mostra para você quais são as etapas. Primeiro ele achou o arquivo da sua fonte de dados, identificou qual é o tipo de arquivo e qual é a origem desse arquivo, que é o formato que ele está trabalhando. Identificou se tem quebra de linhas e se existe um delimitador para ela. Posteriormente, percebam que aqui, ó, as colunas, ó, os cabeçalhos das colunas, eles estavam como coluna 1, coluna 2, coluna 3. Ele aplicou um próximo passo chamado cabeçalhos promovidos. Logo, o que ele fez? Percebam que eu cliquei aqui em cada etapa, ele mudou. Ele promoveu o cabeçalho para os nomes específicos através das fontes, utilizando um comando table.promoteHeaders. Ok? Só que percebam que todos os dados que estão aqui, sim, você lembra que eu comentei com vocês sobre o tipo de dados? Está aqui, ó, cada coluna ela tem um tipo de dados. Percebam que aqui, ó, o nosso botãozinho, ele apresenta um ABC. Se eu clico, ele mostra o que significa o ABC. É texto, mas nós temos número decimal fixo, número inteiro e percentual. Ok? Percebam que o próximo passo é alterar esses tipos. Eram todos eles como texto. O que aconteceu? Ele alterou o tipo e deu o tipo correto para cada coluna. Essa coluna aqui, conforme nós podemos ver, ela está agora como 1, 2, 3, 1, 2, 3, que é número inteiro. Essa coluna está com ABC, que é texto. A próxima coluna também é ABC e por aí vai. Ok? Então, ou seja, ele classificou as colunas pelos tipos e gerou uma propriedade, gerou uma etapa. Cada etapa que nós fizermos aqui de transformação, vocês vão perceber que ele vai gerar essa etapa e aplicar aqui no nosso canto direito para cada uma dessas tabelas. A primeira transformação que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos trabalhar com dois campos específicos no momento. Campo código da loja e campo nome da loja. Só que eles não estão escritos da forma como eu li. Eu vou ter que alterar, eu vou ter que promover, eu vou ter que alterar o nome da coluna. Para isso, eu dou 2 cliques, cada campo e altero. Código da loja. Dou um Enter. Percebam que ele gerou aqui, ó, no nosso canto direito
mais uma etapa chamada colunas renomeadas. Eu vou clicar mais uma vez aqui no nome da loja e vou dar o nome para ela, nome da loja. Ele colocou na mesma coluna, ele identificou que é o mesmo passo, a mesma etapa e aplicou aqui. A minha coluna nome da loja, ela está toda, eu quero transformá-la para que ela fique toda em maiúsculo. Selecionei novamente aqui a coluna. Quando eu falo em transformar, eu venho aqui na aba transformar. E na aba transformar, ele tem aqui várias opções. Ele tem aqui, ó, na aba transformar, uma opção de colunas de texto, com o botão formato. Eu quero passar todo mundo para maiúsculo, conforme eu falei. Seleciono aqui a opção formato maiúscula e ele altera todo mundo para maiúscula, criando também mais uma etapa, texto em maiúscula. Posteriormente, eu não quero fazer mais nenhuma alteração, tá? Eu vou agora para vendedor. Aqui em vendedor, o que acontece? A mesma coisa. Eu vou alterar o campo código do vendedor e também nome do vendedor, nome do vendedor. Vou alterar também o campo código da loja novamente, da loja. Opa, faltou um acento, código da loja. E ele criou mais uma etapa aqui, colunas nomeadas. Mas o que eu quero fazer então? Eu vou fazer o seguinte, eu quero generalizar. Conforme eu falei para vocês, a nossa ideia é deixar com que todas essas informações de loja, vendedor, categoria, produto e subcategoria venham para vendas. Como é que vocês fariam isso no Excel? Vocês utilizariam o PROC-V, correto? Iriam lá, pegariam uma fonte de dados e na fonte de dados vocês ligariam uma tabela com a outra e teria lá a coluna naquela tabela de destino. É isso aí que vocês fariam, correto? No Power BI nós temos uma ideia de PROC-V também. Não se chama PROC-V, tá? Mas a ideia é a mesma. Aqui na página inicial, o que nós vamos fazer? Nós temos a opção de mesclar consultas. Só que o que acontece? A nossa tabela loja, o nome já está tudo em maiúsculo. Eu vou clicar então, já está tudo certo com a nossa tabela loja. Eu vou clicar em vendedor e o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na opção, na página inicial, combinar, mesclar consultas. Quando eu mesclei as consultas, selecionando a tabela vendedor, o que acontece? Ele me abre a opção de mesclar. Eu vou selecionar o campo que eu desejo mesclar, ou seja, eu quero fazer um PROC-V da tabela de vendedor para a tabela de loja. Selecionando o campo do código da loja, posteriormente a tabela de loja e selecionando o campo de origem, o código da loja. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma junção e vai encontrar a relação que tem aqui. A seleção correspondeu a 35 das 35 linhas. Então, ou seja, eu estou mantendo o relacionamento entre vendedor e loja. Clique em OK. Cliquei em OK. O que acontece? Ele vai me trazer aqui a referência. Ele está falando o seguinte, ó, ele inseriu uma nova coluna chamada loja e está dizendo que ela é do tipo table. Só isso para mim não é interessante. Por quê? Ele está dizendo que é uma tabela. Ele está fazendo a referência, um apontamento para essa tabela. Só que eu quero trazer os dois campos, eu quero mesclar os dois campos da tabela perdão, eu quero mesclar o campo da descrição da loja dentro da minha tabela de vendedor. Ele criou aqui uma coluna nova chamada loja, mas tem um botãozinho nessa coluna loja. Eu clico nesse botãozinho e ele me abre o quê? Ele me abre todos os campos da tabela de loja, ok? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos os campos, eu vou desmarcar todos os campos porque eu quero só o nome da loja. Cliquei no nome da loja, venho aqui e desmarco essa opção chamada use o nome da coluna original como prefixo. Por que eu tenho que desmarcar isso daqui? Se eu deixar ele marcado, ele vai vir aqui, o nome da minha coluna vai passar a ser loja.nome da loja.
Para isso eu desmarco, porque eu quero que o nome seja somente nome da loja e não loja.nome da loja. Ele acaba usando o nome da tabela como prefixo do campo. Eu não quero isso. Então eu vou dar um OK. E ele vai me trazer o quê? Da tabela da loja, ele vai me trazer para dentro da tabela de vendedor o campo nome da loja, inclusive no formato que eu deixei, que é o formato maiúsculo, ok? Da mesma forma, eu quero trazer o nome do vendedor para maiúsculo. Então eu faço a mesma coisa, eu vou transformar o nome do vendedor, transformo, venho aqui na opção de coluna de texto, botão formato maiúsculo. Ele transformou todo mundo para maiúsculo, criando para cada passo desses que eu fiz a mesclagem das colunas, a expansão da descrição da loja, tá? E o texto em maiúsculo ele criou para cada um desses campos as suas etapas. Bacana? Bom, logo, o que acontece? Se eu mesclei o nome da loja aqui no vendedor, logo a loja, a minha tabela loja, ela não precisa mais aparecer aqui. Vou colocar aqui do lado o Power Query. A minha tabela loja ela não precisa mais aparecer aqui no Power BI Desktop. O que eu vou fazer? Clica com o botão direito sobre ela e venho aqui e desmarco a opção habilitar carga. Ela vai ele dá um aviso aqui de perda de dados, mas não se preocupem porque ele não perde dados. O que vai acontecer? O Power Query, ele vai a tabela loja, ela vai continuar existindo dentro do contexto, tá? Porém, ela não vai ser carregada, não vai ser visível mais dentro do Power BI. Bom, bacana. Na minha tabela de vendedor, eu tenho aqui as informações conforme eu quero. Logo, eu posso vir aqui na minha tabela de venda e dizer o seguinte: vamos mudar também, vamos alterar os campos, o nome dos campos de cada coluna. Aqui vai ser código da venda, data da venda. Olha aqui o código do vendedor. Código do vendedor. Eu tenho também o código do produto. Código do produto. Eu vou renomear também a quantidade. Vou renomear valor unitário. O valor de venda. Tá, vamos até colocar aqui valor de venda. Valor venda. Tá ok? Então, ou seja, o que acontece? Eu tenho aqui o código do produto, o código do vendedor e o código do produto. Primeiro nós vamos resolver o código do vendedor. Eu quero então fazer com que o nome do vendedor, o código da loja e o nome da loja passem a ser atributos, colunas, né, da minha tabela de vendas. Eu vou utilizar o mesmo princípio. Vim aqui na página inicial, mesclar consultas. Eu já estou aqui selecionando a tabela de vendas. Acho a minha tabela de vendedor. Achei minha tabela de vendedor. Seleciono aqui na minha tabela de vendas o código do vendedor e também seleciono o código do vendedor na minha tabela de vendedor. Ele vai trazer aqui a correlação, a seleção que corresponde. Está tudo certo, clique em OK. Ele vai criar aqui uma nova coluna chamada vendedor, fazendo referência à minha tabela de vendedor. Clico no botãozinho, no botão aqui em cima, para expandir, e seleciono quem? Seleciono o nome da loja. O código do vendedor eu já tenho aqui na minha tabela de vendas, correto? Não preciso trazer. O nome do vendedor, o código da loja e o nome da loja. Não está marcado aqui para usar como prefixo, eu dou OK. Ora, eu passei a ter aqui agora essas informações que eu não tinha, que é o nome da loja, o código da loja e o nome do vendedor. Correto? Logo, também não preciso mais da minha tabela de vendedor. Então, eu desabilito ele da carga. Ele não vai mais passar a estar visível no Power BI. Bacana, resolvi então a minha tabela de loja e a minha tabela de vendedor. O nosso objetivo é deixar uma única tabela disponível, que é a nossa tabela de vendas.
Da mesma forma, eu vou resolver agora categoria e subcategoria. Na minha tabela de categoria, a mesma coisa. Eu vou alterar para código da categoria, o campo descrição da categoria. E a minha descrição da categoria, eu vou transformar para que o caractere seja todo em maiúsculo. Ok? Gerou aqui as etapas conforme vocês viram. Agora eu vou vir aqui na minha tabela de subcategoria. Vou renomear os campos. Código da categoria, porque o código da categoria está dentro da minha subcategoria, correto? Código da subcategoria e a descrição da subcategoria. Descrição da subcategoria. Dessa forma. E vou passar a minha descrição da subcategoria para o formato maiúsculo. Transformei. Ok? Show de bola. Agora na minha subcategoria, eu vou mesclar quem? Eu vou mesclar a minha subcategoria com a categoria. Seleciono quem? O meu campo que mantém o relacionamento entre os dois, que é o código da categoria com o código da categoria. Um vindo da subcategoria com destino para a minha tabela de categoria. Bacana? Selecionei, dou OK. Ele vai me trazer aqui a relação, a minha tabela de categoria. Conforme eu mostrei para vocês. Clico aqui no botão e somente trago quem? Ou a descrição da categoria, porque o código já está aqui. Dou OK. Bacana. Bom, já não preciso mais também da minha tabela de categoria. Clico com o botão direito sobre ela e desabilita a carga. Novamente, pessoal, eu só desabilito a carga dela para que ela não apareça mais no Power BI. Só que internamente, na consulta do Power Query, que é o que importa para a gente, na extração de dados, ela ainda continua disponível, ok? Bom, a minha tabela de subcategoria está ajustada. Eu venho para a minha tabela de produto. Na minha tabela de produto, então, eu vou também ajeitar os meus campos. Código do produto. Perdão. Descrição do produto. Valor do produto. Código da categoria. Código da subcategoria. E o valor de compra. Valor compra. Vamos colocar valor de compra. Valor de compra. Logo, o que vai acontecer? Eu vou mesclar a minha tabela de produto com a tabela de subcategoria. Para quê? Mesclo com a tabela de subcategoria para trazer o quê? Através do código da categoria e do código da subcategoria, que agora ele me permite selecionar os dois, trazer o quê? Ele trouxe aqui as correspondências, dou um OK, trazer quem? Trazer agora a minha descrição de subcategoria e a minha descrição da categoria. Eu dou OK e ele me traz as informações tratadas, conforme vocês podem ver aqui. Também faço com que a minha descrição do produto seja transformada todo o texto para maiúsculo. E bacana, tenho a informação de produto também. Logo, eu não preciso mais da minha subcategoria. Percebam que eu estou amarrando, eu estou transformando as minhas informações. Agora eu venho para a minha tabela de vendas. Na minha tabela de vendas, então, eu vou mesclar todo mundo. Eu já tenho mesclado quem?
os dados de vendedor e os dados da loja, correto? Tem aqui, ó, nome do vendedor, o código da loja e o nome da loja. Eu quero mesclar então página inicial, combinar, mesclar consultas. Eu quero mesclar então vendas com produto. E agora eu quero trazer, através do meu código do produto, da minha tabela de vendas, o relacionando com a minha tabela de produtos, via código do produto, eu quero trazer o quê? Quero trazer a minha tabela e dentro da minha tabela eu quero trazer as seguintes informações: a descrição do produto, o valor não, o código da categoria, da subcategoria, a descrição da subcategoria, a descrição da categoria e, por que não, o valor de compra do produto. E vou dar um OK. Ora, agora eu tenho todas as informações aqui disponíveis. Bacana? Eu tenho o código da venda, da data, código do vendedor, o código do produto, quantidade de venda. Eu tenho o valor de venda, o nome do produto, o código da loja, o nome da loja, descrição do produto, a código da categoria e da subcategoria, o valor de compra do produto, a descrição da subcategoria e da categoria. Porém, ainda me faltam alguns atributos. Eu preciso saber o ano de venda. Eu quero medir as vendas por ano. Eu quero medir as vendas por mês. Como é que eu crio essas informações? Eu quero saber qual dia da semana que eu mais vendo. Como é que eu crio essas informações? Perceba que eu tenho aqui um campo chamado data da venda. A partir do momento que eu clico no campo data da venda, selecionei o campo, a coluna data da venda, eu vou vir em uma outra aba, que é a aba de adicionar coluna. Na aba de adicionar coluna, eu tenho aqui uma opção chamada data e hora, onde eu tenho um botão chamado data. Se eu clico no botão chamado data, ele me abre algumas opções. Uma delas é ano, mês, trimestre, semestre e dia. Em ano, eu consigo clicar na opção de ano, eu clico no ano e ele me gera o quê? Uma coluna nova chamada ano. Da mesma forma, seleciono novamente a coluna data da venda. Ele habilitou aqui o botão de data. Eu venho em mês. Só que se eu selecionar aqui o mês, ele vai me trazer o número do mês. Eu quero trazer o nome no caso. Vou no botão, na opção nome do mês. Ele vai me mostrar o que? Aqui ao lado vai mostrar o nome do mês. O meu Windows está em inglês, tá? Provavelmente o seu vai estar aparecendo no formato português. Eu venho aqui agora na data da venda, seleciono e trago aqui o dia. Só que eu não quero o dia, eu quero o nome, o dia especificamente. Eu posso até ter o número do dia, mas eu posso ter outras opções também. Se eu selecionar o dia, ele vai me trazer o número do dia referente à data. Mas eu quero outras opções também. Eu quero data, dia. Eu quero o dia da semana. Qual é o dia da semana? É o dia 1 da semana? Não. Eu quero o nome do dia. Eu quero que ele me diga se é uma segunda-feira, se é um domingo, se é um sábado, se é um segundo, se é um domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado. Está aqui o nome do dia. Então eu tenho o ano, o mês e o dia. Eu posso ter outras informações. Eu posso vir aqui e selecionar o quê? Eu posso selecionar a minha semana, a semana do ano, a semana do mês. Porque eu quero medir as vendas da minha semana do ano. Da mesma forma, eu quero medir as vendas da minha semana no mês. Então eu venho aqui, semana do mês. Bacana? E ele está criando aqui para mim. Então, tudo bem. São essas as informações que eu tenho. Eu não preciso mais então da minha tabela de produto. Logo, clico com o botão direito sobre ela e seleciono habilitar carga. Desabilitar a carga. Bacana. A minha tabela de vendas, ela agora está
toda preparada para carregar as informações. Olha que bacana, novamente falando, que de uma coluna só eu criei outras 5 colunas. Uma, duas, três, quatro, cinco, 6 colunas. Bacana? Então tá joia. Bom, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu fiz o que nós em BI, da área de BI, chamamos de ETL. A primeira coisa eu extraí as informações, eu fui lá, peguei as informações nos arquivos e extraí elas, carreguei elas em algum lugar. Posteriormente, através do Power Query, eu transformei essas informações no formato que eu queria. Eu fiz uma transformação de dados dela. E agora eu tenho que carregar, fazer um load dela. Porque o ETL, pessoal, significa Extract, Transform and Load. Extrair, transformar e dar a carga em algum lugar. Eu fiz, conforme eu falei, a extração, fiz a transformação e agora eu vou dar a carga dessas transformações, dessas extrações transformadas em algum lugar. Perceba o seguinte, eu estou nesse formato aqui, conforme vocês podem ver. Agora o que eu vou fazer? Eu preciso dar a carga. Para isso eu venho aqui no menu inicial, página inicial, e clico no botão fechar e aplicar. Cliquei no botão fechar e aplicar. O que vai acontecer, pessoal? Ele vai aplicar as alterações que eu fiz. Ele vai remover todas as tabelas que nós tínhamos visíveis e agora vai disponibilizar, conforme vocês verão aqui, somente a tabela de vendas com todos os campos que nós tínhamos criados na transformação. Ok? Aqui dentro está toda a transformação que nós fizemos. Perceba que nós temos o nome do vendedor com o nome da loja, a primeira transformação que nós fizemos. Posteriormente, a descrição do produto e as descrições da subcategoria, categoria e posteriormente aqui o ano, o nome do mês, o dia, o nome do dia, a semana do ano e a semana do mês. Se nós virmos aqui agora para o relatório, deixa eu apagar aqui essa visão. Agora sim nós podemos brincar com as informações. Pessoal, só lembrando, esse processo de transformação dentro de um BI corresponde aí, a chutando no mínimo, tá? 60% de um processo de BI. Um ETL corresponde a isso, 60% de um processo de BI, no mínimo, tá ok? Então é primordial que vocês tenham as informações limpas. Não queiram usar tabelas de Excel formatadas, tá? Deixem as informações no formato de tabelão no Excel, tá ok? Para que você não tenha problemas no momento que for extrair os dados para dentro do Power BI, ok? Bom, agora sim nós conseguimos brincar com os nossos relatórios, com o nosso relatório. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui um filtro, tá? Criei aqui um filtro, vou colocar aqui, arrumar o filtro. Eu quero filtrar, como toda filtragem, boa filtragem faz, eu quero filtrar por ano. Então, selecionei o cargo de segmentação de dados e arrasto o campo de ano. Eu tenho aqui o campo de ano nesse formato. Eu venho aqui em cima e seleciono então o modo suspenso. Ah, não quero o modo suspenso. Quero outro modo, quero o modo de lista. Então, eu tenho aqui o ano em modo de lista. Também quero um outro filtro. Quero o filtro de segmentação de dados. Filtro de segmentação de dados é a mesma coisa, tá, pessoal? Mas eu quero um outro filtro, tá? Eu quero um filtro novo. Esse filtro ele vai se chamar o quê? Nome da loja. Opa, fiz errado. É aqui. Nome da loja. Nome da loja. Só que eu não quero o nome da loja assim. Eu quero o nome da loja no formato não de lista, e sim, nós chamamos isso de um combo box. Bacana. Tem o nome da loja, eu quero também o nome do vendedor. Para isso, um outro filtro de segmentação de dados. Formato ele aqui no tamanho que eu preciso.
arrasto o quê? Arrasto o nome do vendedor. Arrastei o nome do vendedor, também não quero nesse formato de lista, quero em formato de suspenso. Formato de combo. Bacana. Então nós temos aqui o ano, nós temos o nome da loja, o nome do vendedor. Eu quero colocar mais um filtro aqui. Eu quero colocar o filtro de mês. Já ia me esquecendo, né? Então seleciono aqui o filtro de mês e arrasto esse filtro aqui para cima. E digo para ele que ele vai ter aqui o nome do mês. Bacana. Também quero isso no formato de lista. Então, ou seja, a partir do momento que eu seleciono 2015, 2016, eu quero visualizar por mês uma venda. Bacana? Em qual loja? Uma loja específica. De qual vendedor? Percebam que, ó, à medida com que eu vou filtrando, ó, ele vai me trazer, não é da Eletrocampus, não é mais os vendedores. Eu só tenho a Ana Lúcia vendendo nessa Eletrocampus. Bacana? Então, ou seja, nós temos aqui, ó, já filtros pré-selecionados. Eu quero ver então, num gráfico de pizza, a minha venda por ano. Eu vou colocar aqui a formatação bonitinha. Eu quero ver o que? Eu quero ver minha venda por ano. Então eu vou arrastar para dentro de legenda o ano, campo de ano, e vou arrastar o valor de venda para a minha opção de valores. Olha que bacana, ele já está me trazendo aqui, ó. Eu vendi em 2015, em 2016, mais do que em 2015. Natural, crescimento orgânico. Quero arrastar um outro gráfico, um gráfico de linhas. Onde ele me mostra aqui nesse gráfico de linhas, ele me mostra no gráfico de linhas a seguinte informação. Eu quero saber o que? Loja, no eixo a loja, e quero saber o valor de venda. Então eu vou ter aqui, ó, num gráfico de barras, eu vou ter aqui essas informações. Só que na legenda eu quero utilizar o ano. Então, opa, ele está me mostrando aqui as informações. Eu fiz errado. Eu quero colocar aqui no eixo. Ó, e eu quero colocar o nome da loja na legenda. Então eu tenho aqui essas informações. Eu só coloquei o filtro também errado. Mas tudo bem. O que acontece, pessoal? Eu quero ver essas informações. Eu não quero mais usar esse gráfico aqui. Eu vou substituir por um outro. Gráfico de barras. Então eu tenho aqui 2015, só que eu não quero mais 2015, eu quero o eixo de loja. E eu quero o valor de venda. Eu selecionei... poxa. Então por isso que o meu gráfico estava errado. Deixa eu mudar aqui novamente. Olha só, pessoal. Eu tenho aqui... Ó, eu não tinha percebido que eu tinha selecionado. Percebam aqui que eu tenho aqui as vendas das lojas por ano, tá? Eu estou dando cara para as minhas informações. Então eu tenho aqui, ó, o nome do mês, os meus filtros, e eu vou criando mais informações. Ou seja, eu vou dando uma cara bonita para os meus dados. Eu quero visualizar informações de vendas agora por categoria. Então eu venho aqui, descrição, minimizar aqui e abrir mais um pouco o espaço. Descrição da categoria. Deixa eu abrir aqui. Eu quero descrição da categoria. Eu quero o valor de venda. Então ele está me mostrando aqui, ó, qual categoria mais vendeu. Deixa eu colocar aqui. Eu vou arrastar um outro dash, um outro campo, perdão, um outro componente, um outro gráfico, né? Onde agora eu mostro a subcategoria. Então vem aqui e coloco a descrição da subcategoria, também por valor de venda. Comecem a perceber que eu começo a dar vida para o meu gráfico. E aqui, pessoal, eu quero ver também qual produto. Então deixa eu arrastar, deixa eu melhorar o meu gráfico, a visualização. Eu quero ver aqui, ó, qual produto que eu mais vendi. Eu vou arrastar um gráfico de linha empilhado,
onde eu vou colocar aqui a descrição do produto e vou colocar aqui também o valor de venda, ok? E aqui eu mostro nesse valor de venda, ó, produto que mais vendi. Então, se eu começar a filtrar, eu começo a brincar. Quero ver televisor. Quando eu filtro o televisor, eu filtro aqui todo mundo. E ele vai me mostrando o relacionamento que tem. Televisor, e eu vejo aqui que de projeção, TV de projeção. E quais são os produtos, ó, televisor em TV de projeção, que eu selecionei aqui, que mais venderam. Percebam que eu consigo navegar por entre as informações da melhor maneira possível. Eu consigo vir aqui também, ó, e formatar as informações da forma como eu quero. Eu consigo dizer para eles, vamos colocar aqui, ó, vamos formatar, tirar todos os campos aqui. Bacana. Eu consigo vir aqui e formatar qualquer um desses relatórios. Deixa eu colocar aqui a legenda, como a minha legenda ela vai ficar, ó, tá vendo? O ano tá aqui, eu vou colocar ele na minha direita. Ele vai vir para cá e vai ter um tamanho de texto considerável, tá ok? Tamanho 15 de fonte. Eu consigo colocar um título nele. O meu título, que está aqui, valor de venda por ano, ele vai ter uma fonte vermelha e ele vai estar localizado, alinhado no meio, também com uma fonte grande, uma fonte de tamanho 20. Então, ou seja, percebam que acima de tudo eu consigo navegar por entre os meus dados, filtrar as minhas informações. Eu consigo dizer se eu vou ter aqui, ó, a opção selecionar todos ou de seleção única. A mesma forma aqui, selecionar todos e desmarcar a seleção única para eu poder selecionar os mais anos, ó. Tá vendo? Eu tenho a opção de selecionar mais anos. Tá ok? Então, ou seja, da mesma forma também eu consigo mudar aqui, ó, o meu título, colocar o título ou não, ou eu consigo vir aqui nos meus itens, falar o tamanho da fonte que eu vou ter nos meus itens, ó, deixa aqui no tamanho de 11, tá ok? Enfim, pessoal, eu consigo criar um relatório, que aí vai depender, claro, da visão de vocês, para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Eu consigo formatar o relatório, criar o relatório no formato que eu preciso. Vou colocar aqui um texto só para terminar de uma forma bem legal essa primeira apresentação. Opa, essa primeira apresentação. Vou arrastar ele para cá, colocar aqui e vou inserir um texto aqui. Power BI para Power BI. Vou dar um Enter, tá? Para quem não, para quem não é de TI. Vou formatar todo mundo. Vou formatar todo mundo de forma centralizada. Vou colocar aqui todo mundo. Pera aí. Vamos colocar aqui todo mundo centralizado. Tá ok? Vou formatar esse título aqui para que ele fique grandão. Vou colocar aqui um. 24 é um número não muito legal, né? Power BI. Power BI é 28 que eu coloquei. Vou dizer que o Power BI vai ser em negrito, em vermelho e aqui também em negrito, só que na cor verde. Então, ou seja, eu tenho um relatório pronto para poder apresentar para o nosso, para um gestor ou para qualquer pessoa que dependa de uma informação bem visualizada, ok? Salvo essa informação.
Power, Power BI traço 01, opa, 01, tá? Power BI não N underline TI, não TI, tá? 01. Eu vou salvar. O relatório está salvo, tá? O próximo passo, num próximo vídeo, é como fazer para publicar esse relatório e também como formatar este relatório. Tá ok? Mais uma vez, pessoal, fico grato a vocês por terem me acompanhado até agora e faço novamente o convite para que vocês assinem o canal do YouTube. Deixo aí também meus contatos, tá? Cristiano Joaquim, eu estou nas redes sociais. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.